Graças e paz, irmãos e irmãs, aqueles que estão no Zoom, aqueles que estão no YouTube ou nas nossas plataformas digitais, estamos aqui nessa série de estudo, a Bíblia em 4 estações. Na semana passada falamos sobre a criação e hoje falando sobre queda. É isso, vamos que vamos, vai ser muito especial, sejam mais uma vez todos bem-vindos. Eu já vou projetar a minha tela aqui. Espero que essa aula faça sentido para a fé de vocês. Sempre a minha oração. Seja um tempo qualitativo para todos nós. É isso. Como eu disse, a Bíblia em 4 estações. Essa série, esse estudo bíblico tem sido patrocinado, tem sido apoiado, tem sido criado pelo nosso querido Adai College. Então, quero mais uma vez dar essa ressalva, né, da nossa gratidão ao College que carinhosamente está nos fornecendo um conteúdo, eu diria, é aquele bom arroz com feijão, sabe? Que todo mundo gosta, que sustenta. Existem outros assuntos teológicos de cunhos acadêmicos que são também muito importantes. Mas vamos com calma. Eu acho que cada mês a gente vai tentando deixar esses estudos mais robustos, né? Mas sem perder também a simplicidade. Não adianta também ficar ensinando teologia apenas no sentido acadêmico, que aí não vai fazer sentido para a vida, né, do dia a dia de vocês. Então a gente procura fazer conteúdos que sejam altamente aplicáveis, né? Esse tem sido meu exercício quando prego aos domingos, e esse também tem sido nosso exercício às quartas-feiras, né? Então, que seja um tempo muito especial, né? Para todos nós. Tentem ficar agora um pouco distantes, né, das interferências, Bíblia na mão. Nem tudo que eu falo vocês precisam concordar, muito pelo contrário. Acho que vocês podem sim pensar num outro viés. Agora é legal dialogar isso, né? Então por isso que sempre no fim eu peço, alguém tem alguma pergunta, alguém tem alguma dúvida, alguém tem algum contraponto? Eu acho que isso é altamente divino, é altamente plausível. A dúvida faz parte do ser humano, entende? E a gente aprendeu tão bem com o pastor Felipe Magalhães no último domingo, né? A gente encontra um salmista com dúvida da vida, um salmista que tem dúvidas a respeito do que ele estava passando. Então, a dúvida nunca entristeceu o coração de Deus. Ele viu Rodrigo Soeiro com dúvida. Não, pelo contrário, ele sabe que somos pó e a dúvida é sempre um bom caminho para a gente encontrar boas respostas, ok? Na semana passada, como eu disse, falamos sobre queda, sobre criação, me perdoe. E essa semana falando sobre queda, né? Que vai ser um tempo bem especial. Eu quero embasar esse nosso estudo com Gênesis 2, 16 a 17. Né? Gênesis 2, 16 a 17. Quem se lembra aqui, hein, da aula passada, onde nós classificamos toda a Bíblia, né, em categorias literárias, Pentateuco, históricos, sapienciais, proféticos, evangelhos, Atos também entra como histórico. Aí nós temos as cartas
as cartas paulinas, direcionadas a igrejas, depois nós temos as cartas pastorais, depois as cartas universais, e por último, o livro profético, que também é o Apocalipse. Então, espero que vocês tenham não decorado isso, né, mas pelo menos compreendido o porquê a Bíblia ela não tem essa intenção de passar uma cronologia, mas sim uma organização literária. Tá? Correndo então, Gênesis 2, 16 a 17 diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Gente, se apeguem a essas expressões. Olhem só o que Deus ordenou. Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que ela comer, ou que dela comer, melhor dizendo, certamente você morrerá. Eu vou fazer um salto, ok? De Gênesis para o Evangelho. Vocês vão entender o porquê. Quando nós analisamos Jesus, eu vou colocar entre aspas aqui, tá? Bem aspas mesmo, vocês vão entender. Foi um cara legal, né? A gente olha de maneira romântica para a Bíblia, né? Veio com palavras de amor, no caso de Jesus, né? Compaixão, perdão, reconciliação, misericórdia, que constantemente nos convidou ao amor, a amar a Deus, a amar as pessoas. Que Jesus é aquele, entre aspas novamente, é aquele cara, foi aquela pessoa que, ninguém seria capaz de ir contra ele. Só fez o bem, né? E aí, a gente tem a ideia dicotômica de que Jesus chega num mundo onde existem pessoas más e pessoas boas, né? E aí, quando ele chega, as pessoas boas, que já têm uma inclinação à bondade, generosidade, compaixão, pessoas que são justas, reconhecem o discurso dele e falam: caramba, gostei desse cara. Novamente em aspas, tá? Se a gente tem essa ideia de que os bem-intencionados gostaram do que Jesus falava, ou do que Jesus falou, a gente também tem a outra ideia de que aquela raça que não valia nada não ia gostar dele, né? Não gostaram porque eles já eram maus. Mas, gente, o Evangelho não é isso. A boa notícia do Evangelho não é que as pessoas boas acolhem o Evangelho. A boa notícia do Evangelho é que o Evangelho acolhe as pessoas más, porque não existem pessoas boas. Não existem pessoas boas. A Bíblia vem dizer que todos nós, com a queda que nós vamos estudar hoje, todos nós fomos destituídos, empurrados, excluídos da glória de Deus. Então a revelação do Evangelho é essa: não existem pessoas boas. O Evangelho fala sobre pessoas más que pela graça de Deus podem nascer de novo. É diferente. Então, não, mas eu já nasci em berço evangélico. Você é ruim. Não, mas meu adolescente... Ei, ele é um adolescente caído, sem Deus, caído. Rodrigo, mas o Davi, teu filho de 11 anos, é isso mesmo. A gente vai falar. Hoje o pau vai quebrar aqui.
Então esse negócio de que tem os bonzinhos e os mauzinhos, aí os bonzinhos se identificaram com Jesus, esquece isso. Todos nós caímos quando Adão caiu, quando Eva caiu. Sem dúvida alguma. Foi o evento mais trágico e triste da história. Sabe, Deus deu uma simples ordem. Uma simples ordem. Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Como um bom pai, o importante é aviso seguir sua instrução. Não é isso? No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Sabe? Então, é aquilo. Você está numa estrada e alguém mais sábio do que você colocou uma placa. Meu, é só 80 por hora. Essa placa tá lá não é porque você não sabe andar 120. Eu tenho falado isso já há muito tempo. Essa frase não é minha. Eu não sei de quem é, mas não é minha. Não há limites. Desculpa. Não há liberdade fora dos limites do Pai. Então, olhem só. Da árvore de conhecimento do bem e do mal não comerás. Né? Como um bom pai, o importante é aviso. Num dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, querendo ou não querendo, é um conselho. Adão e Eva caíram. Quando eu levanto essa tese que também nós estamos caídos, a Bíblia dá muitos respaldos. Dentre eles, dentro do gênero literário sapienciais, a gente encontra Salmos, Salmo 51. O que o Davi já disse, em pecado fui gerado. Sabe? Em pecado fui gerado. Então o Davi, ele tem esse reconhecimento de que nós precisamos de um Salvador. Precisamos de um Salvador. Eu já vi gente falando assim, ai pastor, eu tenho um amigo no trabalho, pastor, só falta ele ser crente. Ele é tão legal, ele é tão bonzinho, ei, tadinho, esse discurso não cola. Ele não é bonzinho nada. Todos são maus. Ele pode fazer alguma coisa ou outra, aquela bondade, a tal da graça comum, né, que a Tati pregou, deixar a velhinha passar no farol, ok, eu tô falando de algo moral, eu não estou falando apenas de ações bondosas, eu estou falando de essência. Esse bonzinho que você acha que ele esquece. Ele é tão caído quanto um serial killer. Um serial killer depende tanto de um novo nascimento quanto eu que nasci dentro de uma família evangélica. Todos nós precisamos de um Salvador. Tá claro essa dialógica de Deus com Adão e com Eva, né? E tudo que ele queria era a felicidade dos caras. A obediência traria felicidade como eles já estavam vivendo, com prazer, alegria, satisfação plena. Agora, a desobediência ia causar morte, sim. Agora, eu tenho já falado, se eu não me engano, já há uns 2, 3 anos, e eu repito aqui, eu não estou sendo prolixo, gente, mas é porque tem algumas verdades que eu preciso revisitar. Para mim, o grande pecado de Eva, de Adão, tá tudo certo, o pacote todo do casal aí, né? O grande pecado, na minha humilde opinião, não foi a questão da desobediência só, foi a questão da ingratidão. Gente, eles tinham
um pomar inteiro, eles tinham uma floresta frutífera inteira. Eu nem imagino o tamanho do Éden. Eles tinham tudo, sabe? Então, para mim, mais do que... E aí eu defendo a tese que a antessala da desobediência é a ingratidão. Todas as vezes que somos ingratos, naturalmente seremos conduzidos ao terreno da desobediência. Porque a gente vai ter que fazer o que a gente quer para receber o que a gente acha que a gente precisa, não aquilo que Deus quer nos dar. Entendem? E aqui eu vou pedir para a Tati abrir para a gente, colocar um texto de Deuteronômio, que ainda faz parte do Pentateuco, né? Deuteronômio, capítulo 30, versículos de 11 a 20. Deuteronômio, capítulo 30, versículos de 11 a 20. Eu vou pedir para ela ler para a gente. Deuteronômio 30, de 11 a 20. Às vezes acontece isso também. Eu copio e não dá para colar. Senão eu abro aqui, não tem problema não. Às vezes acontece isso, não tem problema não. Vamos lá, eu tô aqui com ele aberto. Eu vou até projetar aqui a minha tela para vocês acompanharem comigo, tá? Olhem só. Deuteronômio 30, de 10 a 11. Olhem só. Se vocês obedecerem obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e decretos que estão escritos nesse livro da lei, se voltarem para o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, vida ou morte. O que hoje lhe estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar quem subirá ao céu para consegui-lo e vir proclamá-lo a nós, a fim de que não lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar quem atravessará o mar para consegui-lo e voltando proclamá-lo a nós, a fim de que obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês. Está em sua boca e em seu coração, por isso vocês poderão obedecer-lhe. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade ou morte e destruição. Pois lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem em seus caminhos, guardem os seus mandamentos, decretos, ordenanças, então vocês terão vida e aumentarão em número. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se, todavia, o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante dos outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro, sem dúvida vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse, depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou ao dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Então assim, né, gente, quando eu penso nessa questão de ingratidão, não vamos falar da desobediência, vamos falar da ingratidão, sabe, com todo respeito a vocês e a mim, a gente às vezes reclama de barriga cheia. Eu tenho falado isso nas orações ao meio-dia. Sabe, se a gente não treinar a gratidão, ela nunca vai ganhar musculatura. Por isso que a Bíblia vem dizer que a gente precisa ser fiel no pouco. E fidelidade aqui tem a ver com gratidão. A gente precisa ser grato. Pastor, mas eu moro num casebre. Tá bom, se você não for grato no casebre, você não vai ter oxigênio mental, físico, espiritual para conseguir uma casinha melhor. Agora tem gente que reclama de tudo. Deixa eu abrir meu coração aqui, vai. Tem gente que reclama de tudo, gente.
Chato? Crente chato? Como não dá para ser chato? Arroz, feijão, verdura, legumes, para quem gosta. Água potável, latrina, para não falar privada, falei. Secadora, para quem tem cobertor, colchão, teto. Não estou falando que a vida é fácil, mas, gente, quantos gostariam de ter o que a gente tem? Deus tem nos dado vários pomares, vários frutos. Ele coloca o café, café, para quem gosta de café. Sabe, um Éden. Deus tem nos dado um Éden. Nas devidas as proporções, concordam comigo? Tem uma música, eu não sei de quem é a cantora, eu não sei quem é a cantora, melhor dizendo, que eu acho bonito o paralelo, né, de que o diabo fez com que saíssemos do Éden. Só que em Cristo o Éden foi colocado dentro do nosso coração. Eu acho bonita essa poesia. Tem? É a Leopídio lá, como chama aquela cantora? Luma Eupídio. Né? Então assim, em Cristo a gente pode ser grato. E ainda que não estivéssemos em Cristo, se o cara for inteligente, um ocidental que mora aqui no Brasil, for inteligente perto daquele que mora na periferia africana, sabe? Que nem água potável tem. Então é só um parênteses aqui, eu nem coloquei nas minhas anotações, mas assim, se não treinarmos gratidão nas coisas pequenas, não teremos musculatura para sermos gratos em coisas grandes. Precisamos ser fiéis no pouco, porque aí Deus vai ter prazer de nos colocar no muito. E assim com as nossas crianças. Se eu ficar dando McDonald's para ele todos os dias, além de contribuir para que o estômago deles não fique legal, o McDonald's nunca vai ser uma novidade. Os caras vão achar que eu fiz, os meninos vão achar que eu fiz sociedade com esses caras, e não é isso. Deus também é assim, nas devidas as proporções. Não dá para ele resolver entregar tudo que a gente pede. Lascado, meu. Não que ele não queira, mas é porque não dá. A gente não dá tudo para os nossos filhos, porque Deus tem que dar tudo para a gente. Agora, a gente não dá o que eles querem, mas a gente dá o que eles precisam. Ok? Continuando. Quais são, então, né, os tipos de consequências que a queda do homem provocou e ainda provoca na história da humanidade? Né? Primeiro, o pecado nos faz duvidar da palavra de Deus. Né? Eu não acho que a serpente chegou num formato nojentão, sabe? Até porque a gente não dá pra, porque tem crente que fala isso, sabe? Nossa, mas como que a Eva, como que ela caiu ou ele caiu? Meu, será que ela não teve medo? Será que ela não se ligou que a cobra, que a serpente era do Satanás? Gente, pelo amor de Deus, a gente tem que ter no mínimo uma noção de que os caras eram do mato, ok? Os caras eram do dia a dia do Éden. Não dá pra gente pensar numa cabeça pós-moderna criticando esses caras. É óbvio que me espanta pensar que uma mulher e um cara não se espantam com um bicho falando com eles. Agora, não se esqueçam, a Eva, ela é 0 km. Ela acabou de chegar no Éden, né? Ela não sabe quem fala, quem não fala, se serpente fala, se não fala. Ela não tem essa compreensão de ser humano e bicho. Então eu acho que ela olha assim, caramba, serpente falando comigo, vai ver que Deus deu essa habilidade também para esse bicho. Então a gente também tem que pegar leve com Eva, ok?
Ela tem que pegar leve com Eva. Porque não causou pavor um bicho falar com ela. Entende? E aí é muito doido porque. Amor, já vai preparando aí, vê se você consegue. Gênesis 3, 1, 2, 3. Tá? Gênesis 3, 1, 2, 3. Já deixa engatilhado. O que eu acho doido é porque a metodologia pedagógica de Satanás no Éden é fazer perguntas, né? E é muito doido porque essas mesmas perguntas, ou mesmas perguntas não, mas esse mesmo jeito, o Satanás ele vai fazer com Jesus no deserto, fazendo perguntas. E uma vez eu preguei na ADAI a respeito de que, olhem só, muitas vezes Satanás ele vai colocar na mesa algumas meias verdades, né? Como foi no Éden. Mas é muito doido que lá no deserto com Jesus, ele falou verdades. Se tu és o filho de Deus. Olhem só as perguntas, né? Então a gente tem que ter muita perspicácia espiritual de compreender quando são meias verdades, quando são verdades, quando essas verdades são colocadas na mesa. Porque quando Satanás fala, ó, você não é o filho de Deus, então se joga. Jesus fala, tá bom, isso é verdade, mas eu tenho uma outra verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado, que nem tudo que reluz é ouro. A pergunta que fica para vocês aqui é: quais são as serpentes que falam com a gente hoje? Entendem? Qual é a serpente que fala com a gente hoje? Netflix, talvez uma série que faça mal para você. Talvez um programa de TV. Talvez teu sogro. Talvez teu primo. Talvez a tua alma. Olha o culto de domingo voltando. Às vezes a nossa alma pode ser a nossa própria serpente. Por isso que todas as vezes que alguém fizer perguntas para a gente, ou às vezes a nossa própria alma, a gente precisa refazer as perguntas, refazer as respostas. A gente não pode ligar no piloto automático, sabe? Então, o grande erro de Jesus, a grande diferença entre Jesus e a Eva é que a Eva se perdeu nas perguntas. Jesus não. Tá, lê pra gente Gênesis 3, de 1, 2 e 3. Tá, coloca. Ah. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus diz: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Vamos comparar o que Deus falou e o que Eva interpretou, tá? Olhem só. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Tá, lê novamente o teu texto. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão.
Esse toque, não toque nele, não estava escrito. E percebam a pergunta da serpente: você não pode comer de nada. Olha ela tentando colocar em xeque. Nossa, Deus não está deixando vocês comerem nada. Percebam que eu sinto aqui, e eu concordo com quem pensa diferente, eu vejo aqui uma Eva quando toma um nocaute e não sabe muito bem o que está falando. É óbvio também, né? A gente não pode ser tão cruel com ela. Talvez não decorou tudo e ela respondeu o que estava na. Né? Mas é muito doida essa questão. E aí eu volto com a pergunta. Muitas vezes Satanás ele tem essas perguntas retóricas. Mas será mesmo que você não pode fazer sexo antes do casamento? Será mesmo? Não. Verdade que você nunca vai fazer sexo antes do casamento? Quer dizer que você não pode tomar vinho? Ah, você não. Quer dizer que você não pode comer tudo que você quer? Ah, quer dizer que você tem que ir para a igreja sempre? Gente, às vezes as serpentes são as nossas. É a nossa própria alma. Ah, não, mas dá disso. Será que você não está dando para o bolso do pastor? Então, a gente tem que ter essa capacidade de compreender que o pecado, quando a gente é ingrato, passo um, quando a gente desobedece, passo dois, a gente começa a duvidar da palavra de Deus. A gente começa a duvidar da palavra de Deus, entende? A gente começa enfim, a ficar meio que nocaute, entende? Diante da dúvida gerada pelo questionamento, o impulso humano foi de tal modo aguçado que comer o fruto proibido tornou-se mais importante do que obedecer o próprio Deus. É exatamente assim que o pecado, Satanás continua trabalhando. Comer os frutos proibidos, dia a dia se torna mais importante do que obedecer a Deus. Gente, tanta coisa que a gente pode e não faz, mas muitas vezes a gente se apega ao que não pode, que não deve. Por quê? Porque Deus é cruel? Não! Não é porque ele é cruel, é porque ele precisa ensinar princípios de limites. Deixa eu abrir aqui para vocês. Quando eu penso nisso, eu nem sei se eu falei isso para a Tati uma certa vez. Por muitos anos, eu trabalhei como produtor musical. E eu trabalhava num estúdio no Ipiranga. E dentro do estúdio eu fazia muitos trabalhos. Gravar, eu sempre usei a minha voz para adorar a Deus, ok? Sempre usei. Só que dentro do estúdio eu também trabalhava, não como cantor, mas como produtor, como arranjador, como técnico. Eu trabalhava também com músicas seculares, ok? Eu nunca tive problema quanto a isso, muito pelo contrário, me sentia muito missionário lá, até porque advogado não advoga também só para crente, né? Construtor não constrói casa só para crente, né? Só se vocês fazem isso, aí eu respeito vocês, mas enfim. E eu me lembro que uma certa vez, aí, enfim, eu comecei a trabalhar com bandas de reggae. Bandas de reggae. Então, para quem aqui sabe o que é reggae secular, se eu falar aqui as bandas que eu gravava, vocês vão saber. Enfim. E aí, eu me sentia um missionário naquele momento, produzindo. Tinha que aquecer a voz dos cantores que iam gravar, eu pegava uma música evangélica, eles amavam, respeitavam muito. E aí um dia, nesse papo, falando sobre limites, a gente entrou nesse papo. E aí um cara, já estava fumado mais do que não sei o quê, ele falou assim, Rodrigo, eu sei que você é crente e tal, mas, meu, a gente não tem que colocar limite nas crianças, não. Elas vão aprender com a vida e tal, aquele negócio todo. O assunto era sexualidade, drogas e tal. Enfim, eu ouvi aquilo e falei, né? É óbvio que a gente não vai conseguir blindar as nossas crianças, mas, meu,
mínimo de padrão, o mínimo de limites. É importante sim para a criança. Agora peguem isso e façam um paralelo com Deus a respeito de nós, entende? É lógico que ele ia colocar limites, é lógico que ele ia colocar um padrão. Então, Deus poderia muito bem não ter colocado nenhuma árvore problemática no Éden, mas ali ele já estava estabelecendo o livre-arbítrio, já estava estabelecendo o respeito que ele tem pela nossa opinião e pelas nossas decisões. Isso que é mais bonito em Deus, entende? Então, eu me lembro dessa fala do cara, não vou dar limites, não é isso, nós precisamos sim de limites, nós precisamos sim do padrão, sabe? Então, ele sabe, Deus sabe o que é benéfico e o que é maléfico. A gente não sabe. Bem sei os planos que tenho para vocês. Não de destruí-los, mas de fazê-los prosperar. Então, esse é o primeiro princípio para hoje. O pecado nos faz duvidar da palavra de Deus, ok? Segundo, o pecado nos leva à transferência de responsabilidade. Isso aí é... Quando Deus interrogou Adão sobre a atitude que havia acabado de tomar, o que ele disse? É lógico, foi a Tati. Tu me deste por esposa. Ela me deu a árvore e eu comi. E é muito doido. Vejam só. Adão, ele curiosamente transferiu a culpa para Eva, mas olhem só, para Deus também. A mulher que tu me deste, o cara é muito cara de pau. A gente fala que ele jogou a responsabilidade para a mulher, foi, mas ele também jogou para Deus. Tipo, Deus, a culpa é tua. Aí eu fico imaginando a serpente, né? Se a serpente tivesse ela ia jogar a culpa, não foi eu não. Sabe, é justamente assim que o pecado continua trabalhando até hoje. A culpa nunca é nossa. Se cai em pecado com uma mulher bonita, o problema é dela que ela é bonita. Pessoas que compram produtos piratas e dão a desculpa que os originais são caros. É muito, né? Empresários que sonegam imposto ou impostos, né? Não, lógico que eu vou ter que sonegar, porque senão não dá para sobreviver aqui no país. Agora, eu quero ver um funcionário desse cara roubar ele. Eu quero ver se ele vai gostar, assim como ele rouba o Estado. Sabe? Então, é isso que Satanás faz. Gente, a gente está vendo aí essa semana esse DJ cabeça de bagre, esse DJ doido, maluco que precisa de Deus tanto quanto nós. O tal do DJ Ives, Elvis, sei lá o nome desse cara, também nem quero saber. O que ele está falando? Eu bati, é porque você não mora com ela. É porque você não sabe o que ela fala para mim. É assim. Infelizmente é assim. Isso invade, entende? Todas as gerações. A Eva também chegou a serpente, né? Também. Foi é o Adão que culpa a Deus e a mulher, a Eva que vai culpar a serpente. Por isso que eu falo, se a serpente pensasse só um pouquinho, ela falasse, não, o culpado foi a tartaruga. Ela que falou para mim. É assim. Mas a Bíblia é clara ao ensinar que apenas aqueles que são capazes de assumir a responsabilidade por seus atos encontram misericórdia. Né? Vamos dar uma lida em 1 João 1,9? Você consegue abrir aí, amor? 1 João 1,9. É bom a gente abrir esses versículos, ler a Bíblia. Estudo bíblico é para ler a Bíblia. 1 João 1, versículo 9.
A Bíblia é clara ao ensinar que apenas aqueles que são capazes de assumir responsabilidade por seus atos encontram misericórdia. 1 João 1,9. Pode ler, amor, por favor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Perfeito. Dá para ir em Provérbios 28:13? Um beijo no pai. Vocês já terminaram? Não, estamos em aula. Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Esse é um princípio. Sabe, então, conselho. Abram os olhos. Se todas as vezes que vocês cometem um erro, a tendência é transferir para outro, o espírito que está ecoando mais em vocês é o espírito do velho Adão e não de Jesus Cristo. Porque aqueles que erram ficam até tristes, ficam até cabisbaixos, mas sabem que o sangue de Jesus é poderoso para nos perdoar, desde que tenhamos a postura de reconhecer. Agora, o cara nunca erra, tem gente que nunca erra. Nunca erra, não faz. Esse espírito que há nessa pessoa é do primeiro Adão, não é do segundo Adão. Segundo Adão, para quem não sabe, é uma expressão usada por Paulo se referindo a Jesus Cristo, ok? Então, quando a gente erra, erramos porque somos maus, fazemos coisas ruins, a culpa é nossa. Por isso que a gente precisa de Jesus Cristo. E a música da Minha Cruz Não Vou Descer, ela vem nessa ideia, que a gente precisa crucificar a nossa carne, precisa crucificar o velho Adão todos os dias. O apóstolo Paulo veio e falou isso. Já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Eu preciso crucificar esse velho Adão para que o novo Adão, o Espírito de Cristo, possa ter de fato autonomia, liberdade, seja lá soberania, o nome que você achar melhor. Tá? Terceiro e último ponto dessa pastoral é que o pecado gera um abismo entre a humanidade e o Criador. Infelizmente. No Éden, Deus passeava na viração dos dias, né? Tem uma música do meu amigo, irmão, um cara que eu tenho o maior respeito. Ela ficou até um pouquinho mais conhecida na novela da Record. Essa música é do Alexandre Malaquias. Ela, enfim, fala um pouco desse sentimento de Adão. Essa música também ficou conhecida na interpretação do Paulo Baruch. Essa música é show de bola, né? E o refrão diz assim, ó: é como se Adão estivesse cantando agora fora do Éden. É um musicão. Ah, que saudade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer pra ti tudo que aprendi nesse jardim, jardim da inocência. Isso é música, isso é teologia pura, gente. Isso é teologia pura. Essa música vocês têm que colocar no repeat e ficar repetindo até Spotify falar, não dá mais. Isso é música, isso é gol de letra, é gol de letra em final de Copa do Mundo. Entende? Então é o sentimento do Adão. Imagina o Adão, gente. Imagina um Adão. Às vezes eu me coloco na pele desse cara. Meu pai amado,
que esse cara fez? Mas enfim, essa história ela já estava escrita, né? Deus ele não perde. Paulo aos Colossenses vem dizer que antes da criação, o projeto Calvário já estava estabelecido. Aí vem Felipe Valente, compositor, meu amigo também, que vem dizer o seguinte: antes do haja luz, ele já tinha dito, haja cruz. Coisa linda, coisa linda. Enfim, continuando aqui, eu não posso pregar, eu tenho que dar aula. Então, o pecado sempre resulta em medo e separação de Deus. Sempre. Sempre. Pode ser bom na hora. E aqui eu não estou falando só de sexo, hein? Estou falando de tudo. Pode ser bom na hora. Mas, ei, quando a ressaca vem, ressaca emocional, ressaca física, e aí o homem ele vai fugindo, entende? Ele vai fugindo da presença de Deus, né? Quando Adão e Eva caem do seu estado original para a corrupção moral, né? Aí seus corações e mentes agora não eram mais puros. E aí fez sentido o conselho de Deus quando ele disse: ei, vocês vão morrer. Que morte era ali? Teologicamente a gente poderia ter muitas respostas, mas uma das respostas é a morte espiritual, é a morte é a morte emocional, que aí lá no Calvário Jesus teve que resolver. Ele veio se fazer maldito por nós. É muito forte essa expressão, mas Isaías diz, essa frase não é minha não. Jesus se fez maldito por nós. Por isso que lá no Calvário, quando a Bíblia vem dizer metaforicamente e metafisicamente, ou no modo transcendente, seja lá o nome que você goste de usar, que Deus Pai virou as costas, a gente tem muitas respostas teológicas para isso, mas assim, vamos trazer para o nosso ambiente prático, tipo assim, vai lá, filho, eu vou ficar de lado aqui para não ver, porque, o problema lá do Éden, resolva, vai. Eu não tenho muito, entre aspas, tá? O Deus Pai falando para o filho, eu não tenho muito coração para te ver assim, mas resolve, eu sei que você vai resolver, daqui a 3 dias você ressuscita e tá tudo certo, sabe? Mas é isso, esse medo, né? O pecado ele causa um pouco isso, entende? E tanto é verdade que quando eles erram e as escamas dos olhos caem, ou na verdade não, né? Tem um autor que vem dizer que não é que as escamas dos olhos deles caíram, na verdade eles colocaram as escamas. A partir do momento que eles escolhem a queda, eles escolhem ser cegos, entende? Então não é o contrário. E aí acontece o que a gente sabe, e a gente tem visto, né? Pessoas na nossa prática eclesiástica, eclesiológica, eclesial, né? A ideia, eu não vou tomar ceia esse mês porque eu pequei. Parabéns, só você. Você é a torcida do Corinthians, do São Paulo e do Palmeiras. O problema não é pecar. Eu acho que pior do que pecar é não ter a predisposição de entender que se confessar tem perdão. É como se sair da ceia ou fugir da ceia fosse uma coisa certa. Não, pastor, mas eu aprendi assim, que quando eu peco, eu não tomo ceia. Não, você aprendeu errado. Porque quando você peca, você não tem que fugir da ceia. Quando você peca, você tem que pedir perdão. É uma outra coisa, gente. É uma outra questão. E aí, até vou tirar aqui para olhar nos olhos de vocês. Isso é questão teológica e eu preciso respeitar igrejas que pensam diferente. Preciso respeitar. E aqui eu estou falando em meu nome, mas dentro da teologia que a Dai acredita. Pastor, me explique então, se o cara peca, vamos falar do pecado sexo, que já está manjado, vamos pegar da cachaça, vai. O cara gosta de mamar a branquinha. Mamou. Isso é sexta-feira à noite. Tá na ressaca no sábado. Pastor, ele já é batizado nas águas.
como que vai ser o domingo de ceia? Ele foge, ele vai para a igreja ou não? Ele tem que tomar ceia ou não? Como que é isso? Eu não tenho, aqui eu não sou dono da razão, mas eu tenho teologia aqui e vou tentar colocar um viés teológico, ok? Não está escrito que aquele que mama na sexta-feira na balada e é batizado nas águas e tal, tem que fugir da ceia do domingo. Não, vai ficar agora 3 meses sem ceia. 6 meses sem ceia. Quem colocou 3 meses? Onde está escrito na Bíblia? Não, 100 dias sem participar da mesa do Senhor. Quem foi que colocou isso? Que besteira é essa? Não existe. Gente, vamos falar, vamos só entre nós. Ninguém está nos ouvindo aqui, YouTube. Ninguém está nos ouvindo, né? Eu já fui de uma igreja, fala para ninguém. Eu já fui de uma igreja. E não é porque era minha igreja, é da tradição pentecostal. O cara, quando ele pecava, mas cá entre nós, ninguém confessava mentira, só confessava adultério, tá? Eu vou chegar lá. Aí o cara, ele pedia perdão, pastor, pedia perdão, e aí passava 3 a 6 meses no banco. Aí, na ceia após 6 meses, ele tinha que ficar de pé, levantar a mão e dizer assim, ó, eu quero pedir perdão para Deus e para a igreja. Estou voltando em comunhão. E eu vi isso, esses olhos que verão arrebatamento. Vira o Rei Jesus. Então agradeçam a Deus porque vocês estão na DAI. Tá? Que isso não seja um caminho para a libertinagem, mas com todo respeito a essas comunidades, não tem Bíblia para isso. O que o apóstolo Paulo vem dizer é o seguinte: quem peca, faça uma avaliação e coma. Não é? Faça uma avaliação, fique 3 meses e coma. Porque cá entre nós, gente, se o cara está em pecado, vocês concordam comigo que ele está fraco? Se ele deixa de comer a ceia, que é um alimento espiritual, ele vai ficar mais fraco ou mais forte? Você fala assim, pastor, então vai virar, então, aguenta, porque agora eu vou pra balada na sexta, vou pedir perdão no sábado e no domingo eu tomo ceia. Aí o problema é teu. É porque você não entendeu a graça. Aí eu venho com o apóstolo Paulo, que responde à igreja de Corinto com esse discurso que eu estou falando. Se você quer usar a graça como um pretexto para pecar, é porque você não entendeu a graça comum, tampouco a justificadora. Para piorar, a santificadora, porque quem está em Cristo não quer blefar com o pecado. Quem está em Cristo não quer blefar com a cachaça, não quer blefar com as coisas que afastam de Deus. Aqui o Renato está falando que já ficou de banco porque usou gel no cabelo. A minha está perguntando o que significa tomar a ceia indignamente para a própria condenação. Exatamente. Tomar a ceia indignamente é tomar uma ceia sem reconhecer o seu pecado e pedir perdão. Entende? Agora, eu tô brincando aqui. É viver no pecado e tomando ceia, né? Exato. Na vida. Cara, é aquilo. Eu tô na graça comum e tá legal. É uma vida que não vai te cobrar nada. Né? Exato. Muitos desses discursos, eu tô na graça comum. A graça. Aí entra o que a teologia está chamando hoje de um discurso da hipergraça. É a graça. Eu tô na graça, aí eu peco, eu tomo ceia. Com todo respeito a quem pensa assim. Tá? Agora, gente, brincadeiras à parte, verdades à parte, eu não critico essas igrejas que colocam rédea. Não dá para que a gente dá para criticar uma igreja que nos anos 90, anos 80, anos 70 era um outro contexto, gente. É um outro contexto. Pecado é pecado, pecado é pecado, mas as metodologias elas precisam mudar. Não dá para criticar. Eu sou muito grato à tradição que eu vim. Agora, fazer de uma tradição um dogma, fazer da tradição uma doutrina, aí já é um pouco forçar a barra. Então,
Pecou. Conselho de pastor. Pecou. Pede perdão. E coma. E beba. Não fuja da ceia por conta do pecado. Fuja do pecado por conta da graça da ceia. É diferente. É igual aquele negócio, nossa, mas Deus era tão bravo no Antigo Testamento, era olho por olho. Caramba, Deus queria ver o cara sem olho. Não olhe a Bíblia assim, é exatamente ao contrário. Ele não quer que você faça. Porque tem gente que vê a lei como punitiva. Não, a gente tem que ver a lei pela chave hermenêutica e interpretativa da pedagogia. Olha, ó, se você cortar a mão de alguém, vão cortar a tua. Não é que Deus está sendo cruel lá no Antigo Testamento para ver o cara sem mão, não. É porque ele está elevando o nível para, não corte a mão de ninguém. É você ver com a chave hermenêutica, desculpa usar esse termo mais teológico, uma chave interpretativa diferente, senão você fica doido. Fica doido. Assunto pesado hoje, hein? Assunto pesadaço. Então vamos que vamos, tem que sobreviver. E a gente chega então nesses exercícios. Porém, antes dos exercícios, eu quero fazer uma oração. Pai, muito obrigado. Obrigado porque esse segundo momento, né, essa segunda aula, se na primeira aula ficamos tão encantados com o teu poder de criação, né, infelizmente, o segundo capítulo dessa história não é tão legal. Nós já sabemos o que vai acontecer no futuro. Em Cristo seremos redimidos e felizes por isso. Mas nesse momento que possamos compreender que não somos bonzinhos, precisamos da graça. Somos todos mauzinhos. Todos nós fomos instituídos à glória de Deus. Inclusive quem nasceu no berço evangélico, quem nasceu na igreja. Não, todos nós. Meu filho, pai, de 11 anos, ele não é bonzinho. Ele precisa da graça. Ele pode ser bonzinho nas suas atitudes, mas essencialmente ele é uma criança caída. Se ele não te confessar como um Senhor e Salvador, ele não vai ser salvo, mesmo sendo bonzinho. Então me ajude como pai a ensinar o Evangelho. Me ajude como pai a fazer esses meninos pedirem perdão todos os dias, quando vão dormir. Eles precisam reconhecer que eles precisam de perdão. Nos ajude, Pai. Em pecado fomos concebidos no ventre de nossa mãe, mas aonde abundou o pecado em Adão, superabundou a graça em Jesus. Obrigado. 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 Amém. Exercícios. Faça uma autoavaliação. Existe algum pecado sobre o qual você tem dificuldade de assumir a responsabilidade? É aquele negócio, sabe? Todas as vezes que eu cometo isso, é igual aquele cara que ia na... Percebem, gente? Muito doido como os estudos bíblicos, eles estão se conectando. Parece que eu estou dando aula aqui de 7 pecados capitais. Não é doido isso? É muito legal isso. É igual aquele cara que gosta de fumar um cigarro, aí ele vai para a padaria comprar o pãozinho, e aí ele vai lá e compra o cigarro. A culpa é do pãozinho. A culpa é do pãozinho? Não. Pelo amor de Deus. Vai para uma padaria que não vende cigarro, então. Aí você só vai comprar o pão. Então essa é uma pergunta interessante. Lógico que eu não quero que vocês respondam no chat, mas essa é uma avaliação interessante. Qual é o pecado que a gente tem dificuldade de assumir a responsabilidade integral? Segundo, na sua opinião, que tipo de atitudes podemos ter diante de um questionamento como a Eva, que recebeu no diálogo com a serpente? Aqui é uma pergunta muito interessante. E eu já vou tentar responder ela já. Terceiro, de qual forma você pode exercitar a gratidão por aquilo que Deus já te deu? Enfim, gostaria de ter tempo para ouvir muitas questões de vocês, mas eu já quero abrir alguma dúvida, alguma questão, enquanto eu vou falando aqui essa segunda questão. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, se eu souber eu respondo. Mas coloquem aqui no chat, tá? Esse é assunto delicado, mas vale a pena a gente confrontar.
É muito doida essa questão, né, da Eva. Eu devia ter feito essa lição de casa, mas eu vou achar no YouTube essa pregação que eu ministro quando Satanás dialoga com Jesus no deserto. Eu acho que a gente não tem que aprender com Eva, a gente tem que aprender com Jesus. Como que a gente rebate Satanás, né? Volto a dizer, Satanás colocou verdades no diálogo com Jesus. Só que Jesus ele sempre falava em verdade, em verdade. Eu sei que essa é uma verdade, mas eu tenho uma verdade ressignificada. É assim que a gente rebate através do evangelho. Porque Satanás é assim, ele chega pro Fernando, vai e fala, Fernando, você gosta de uma maconha, né? É verdade que eu gostava, mas hoje eu não gosto mais, porque em Cristo eu não jogo. Então, ou seja, a melhor forma de rebatermos as verdades que Satanás coloca na mesa é estabelecer uma outra verdade. Satanás pode colocar para uma pessoa que está divorciada, algo assim, não deu certo o primeiro casamento, se lascou, né? É verdade, me lasquei. Mas eu tenho uma outra verdade, Satanás. Deus já está preparando um segundo casamento abençoado para mim. Então, nunca seja vencida ou vencido na mente por uma indagação verdadeira de Satanás. Rebata sempre com uma outra verdade. Porque o Espírito Santo sempre vai ter uma outra verdade. Por isso que a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Ah, seu cabeça de bagre. Ah, tua vida pregressa. É verdade. Eu fumei, cheirei, me lasquei. Isso tudo é verdade. Mas eu tenho uma outra verdade. Agora eu estou em Cristo. E as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Entende? Então, vençam as verdades de Satanás com verdades contextualizadas para a vida presente de vocês. Ok? E como se ela também pudesse rebater com isso, né? Você não pode comer aquela, é verdade que eu não posso comer aquela, mas eu tenho outra. Exato. Acho que eu não sei se você viu. Exato. Fala aí, amor. Abre. Eu falei aqui para o Rô que também é esse sentido que a Eva poderia ter rebatido a serpente, né? A serpente chegou nela e falou, é verdade que você não pode comer aquela árvore ali, o fruto daquela árvore. Ela poderia ter rebatido dessa forma, é bem verdade que eu não posso mesmo. Deus falou que eu não posso, mas eu tenho todas as outras para comer, né? Eu só não posso comer uma. Então ela não rebateu com a verdade, né? Exato. Para quem está fazendo regime, essa analogia se encaixa muito bem. Existe um velho Rodrigo que dá dentro de mim, não tá comendo mais tanto chocolate, né? Eu falo, isso é verdade, Satanás. Mas em verdade, eu posso comer uma balinha sem açúcar. Não é assim. Vamos lá, tem perguntas? Tem perguntas? Tem perguntas? Como Deus vai trabalhar e transformar a vida se ficarmos sempre nos justificando pelos nossos... Que Deus nos dê o coração ensinável, humilde, gol de letra. Pastor, por favor, explica a diferença entre arrependimento e remorso, porque muitos só pedem perdão porque foram pegos em pecado e porque não se arrependeram. Vamos lá, boa pergunta, eu gosto dessa pergunta. Tem gente que diz assim, na verdade eu tenho um sermão, eu tenho um estudo bíblico a respeito sobre Judas. Acho que Judas é um exemplo clássico a respeito de dessa questão, né? Mas Judas se arrependeu ou ele sentiu remorso, né? Aí eu fui estudar esse tema, Júnior, fui estudar, juro para você. E aí eu tive uma grande... Eu tive uma grande surpresa. Judas também se arrependeu. Você acredita que o verbo no grego não é remorso? Não existe essa palavra remorso no grego. É a metamorfose. É a tal da metanoia. Quando a Bíblia vem dizer Judas, caramba, o que eu fiz? O texto ali diz metanoia. Que é a mesma metanoia que Pedro
sente quando ele ouve o galo cantar. Sabe que eu aprendo, o Júnior, primeiro, né? Que essa questão do remorso e arrependimento é uma dicotomia muito da nossa língua portuguesa, né? Mas ela não tem muita base para o grego, tampouco para o hebraico. Então o que eu aprendo é que nem toda metanoia te leva para uma... Porque o que seria metanoia? É uma mudança de mente. Mas não necessariamente uma mudança para o bem, entende? Porque aí a filosofia, né? Nem toda mudança te leva para o caminho oposto. Eu posso me arrepender de ter tomado cachaça. Vamos tentar filosofar um pouco aqui. Eu posso me arrepender de ter tomado cachaça. Caramba, cachaça não. Aí você pode ter aquele outro caminho, 180 graus. Não coloco mais álcool na boca. Mas eu tenho uma terceira via. Acho que vinho rola. Então, quando eu olho para Judas, ele tem uma metanoia, porque o texto bíblico me respalda isso. Só que o caminho que ele segue não é o caminho de Pedro. Ele se arrependeu tanto quanto Pedro, mas escolheu uma rota diferente de Pedro. O que eu quero dizer? Que nem toda mudança de mente vai trazer benefício. Entende? Nem toda metanoia ela é benéfica, porque a gente tem essa ideia que todo o arrependimento vai me levar para um lugar melhor. Não necessariamente. Eu já vi pessoas que se arrependeram de erros e foram para um lugar pior. Isso aqui é um assunto que a gente pode... É bem legal falar sobre isso, né? Mas o que acontece, então, à luz do texto bíblico é isso. O Judas, ele tem uma metanoia, vai para a corda e se enforca. Pedro tem uma metanoia e vai para a casa dos amigos chorar. Eu fecho a minha resposta dizendo: a metanoia é importante, o arrependimento é importante. Mas tão importante quanto a metanoia é o passo seguinte. Senão, pode te levar para o abismo, como levou o tal do Judas. Então, agora, né, voltando mais à questão do remorso, aí a gente também tem que respeitar a língua portuguesa. Realmente o remorso é um pouco disso, né? O cara pegou no flagra, né? Eu acho que... Agora, eu já vi pessoas que foram pegadas no flagra e se arrependeram. Como eu também conheço pessoas que já foram pegadas no flagra e só sentiram vergonha, né? Então eu acho que é um caminho de narrativa que a gente pode construir talvez num outro tema, mas é um caminho interessante. Então acho que dessa resposta minha, gravem isso. Metanoia metanoia é o começo, não é o fim. Você pode sair dessa aula com a mente transformada e não querer mais errar. Tem gente que vai sair com a mente transformada, alguma coisa que ouviu e... Sou ele falou e não falou nada. Entende? Então... Tem gente que sai... Tem gente que entrou nessa aula vai sair igual. Não sofreu metanoia. Certo? Tem gente que vai entrar nessa aula, sofreu metanoia e vai sair pior. Tem gente que entrou nessa aula, sofreu metanoia e vai sair melhor. Quem vai sair melhor, levanta a mão e dá uma glória a Deus. Vai, por favor. É isso. Pastor, no Salmo 51, quando Davi fala que foi formado em pecado, ele se referiria a seu filho? Não, Ana. Não sei se eu entendi tua pergunta. Ele estava se referindo a ele mesmo. Ele está confessando o pecado, o profeta colocou o dedo na cara dele e falou assim: você errou, né, o seu cabra sem vergonha? Errou. Aí ele escreve o Salmo 51. Então, quando ele vai fazer essa confissão, aí ele vai ter essa metanoia para o bem dele mesmo, né? E para o bem da nação de Israel. Ele está fazendo essa autoavaliação, essa avaliação do alto também, e está reconhecendo que
E é muito bonito, né? Porque você já vê esse reconhecimento de um cara no Antigo Testamento, né? Ele já tem uma leitura neotestamentária. Davi é incrível, gente. Davi, ele pede perdão sem sacrifício. Hein, Cris? A Cris fez o college com a gente. Davi é fora da casinha. Ele pede perdão, mas você não gosta de sacrifício, não. Gente, é uma heresia para aquele tempo. Mas é um cara diferenciado, é um cara que está além do tempo dele. Por isso que ele é um... Enfim, começar a falar de Davi aqui, eu vou... Não é à toa que meu filho chama Davi. O verdadeiro arrependimento é aquele que sei que o meu erro é tão grande que me afastou de Deus, isso me entristece e muda o meu conceito sobre o que fiz. Filosofou, gostei. É isso. Certo? Certo, dona Tati? Que foi, hein? A todos que estão no YouTube, plataformas digitais, que Deus abençoe. Espero que essa aula tenha contribuído para a vida cristã de vocês. E se você não é cristão, confesse agora os seus pecados, aceite a Jesus e procure uma igreja mais próxima da tua casa. Seja online ou seja presencial. Deus abençoe.